Amém, graças ao Senhor. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Chegamos à mensagem 5, as igrejas na Galácia. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor, que o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele abre as epístolas falando dessa graça, dessa paz, porque todas as coisas relacionadas à lei, o homem não era capaz de cumprir. O homem não é capaz. Ele poderia até cumprir, mas é algo sem Cristo. E Paulo, aqui em Gálatas, ele fala de toda a sua história, todo o seu andamento, até conhecer de fato esse Cristo. Então, aqui no versículo 3 ele fala graça. Então o evangelho que Paulo trouxe para a igreja, aos Gálatas, foi o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho da vida, o evangelho da paz, o evangelho do desfrute de Cristo. Então Paulo queria dar aos Gálatas Cristo, somente Cristo, o desfrute de Cristo, a graça, a paz, que veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 4 ele fala, o qual se entregou. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, com o objetivo de nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É um evangelho que você só crê na obra de Cristo. E quando você recebe esse Cristo, esse evangelho da vida, é um evangelho que nos traz paz, que nos traz vida. Ele nos arraigou deste mundo perverso. Ele nos separou para agora desfrutarmos da vida de Cristo. Esse foi o evangelho que Paulo trouxe à igreja às Gálatas. Mas, irmãos, existia ali alguns que queriam tirar o foco dos irmãos. E Paulo fala em Gálatas que eles começaram no Espírito. Então o início da igreja aos Gálatas foi no Espírito, foi no desfrute de Cristo, foi na comunhão com Cristo, recebendo o falar do apóstolo como sendo o falar de Deus. E eles começaram a crescer, a avançar, a desfrutar Cristo. Mas em toda a era, o inimigo ele quer barrar a economia neotestamentária de Deus. O inimigo quer barrar o crescimento de vida nos irmãos. Então aqui começaram alguns de Jerusalém a perverter, a falar que eles precisavam também guardar a lei, que só Cristo não é suficiente, só Cristo que Paulo trouxe a vocês não é suficiente. Vocês precisam também agora cuidar, se circuncidar, guardar algumas práticas das leis do Velho Testamento, da lei de Moisés. Isso aí realmente trouxe muito prejuízo às igrejas na Galácia. O início foi muito bom. Por quê? Porque muitas vezes nosso coração, no início da obra do Senhor, da vida do Senhor em nós, quando nós recebemos o Senhor,
Nosso coração é um coração puro. Mas depois sempre tem algumas pessoas que vai minando, né, jogando uma semente, tirando esse desfrute de Cristo. Aí você já começa a ver com os outros olhos, um olhar de crítico. Né? Aí você começa a se afastar de Cristo. Você começa a perder esse desfrute de Cristo. Foi o que aconteceu com a igreja em Gálatas. Eles começaram no Espírito. Eles começaram desfrutando do Senhor. Mas aos poucos foram afastando. Porque começaram a ouvir o outro evangelho. Paulo fala aqui no 6, admira-me, né, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, né, para o outro evangelho. Então os irmãos estavam perdendo a graça, o desfrute, a comunhão íntima com Cristo, a base sólida para o crescimento de cada um de nós, que é Cristo. E os Gálatas achavam que só Cristo não era suficiente. Precisavam também, né, circuncidar, guardar algumas leis. Né. E isso trouxe prejuízo para as igrejas na Galácia. Paulo fala aqui em Gálatas 3 que eles foram insensatos, né, imaturos. Né. Aí fala, quem vos fascinou? Eles foram fascinados, né, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então ele estava realmente renegando a cruz de Cristo. É como nós hoje não aceitarmos mais a cruz de Cristo. Por quê? Começar as práticas velhas, as coisas antigas. Aí fala, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então quando você crê, você recebe, né, tudo que Cristo é. Por isso que ele fala, recebeste o Espírito. Então quando você recebe o Espírito, você recebe tudo que Cristo é, todas as suas riquezas insondáveis, né? É seu, é nosso, para o nosso desfrute. E quando eles começaram a ser fascinados, eles estavam colocando essa comunhão, esse desfrute de Cristo de lado. E Paulo fala assim, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então muitas vezes nós queremos nos aperfeiçoar, nós mesmos queremos nos aperfeiçoar, com os nossos próprios esforços. E isso não adianta nada. Isso não vai dar resultado. O resultado é Cristo. Quer crescer em vida, é Cristo. Quer edificar a igreja, é Cristo. Quer servir os irmãos, a base é Cristo. A fonte é Cristo. Quer fazer comportagem, pregar o Evangelho, a base precisa ser Cristo. Porque senão é tudo em vão. Então que o Senhor, nessa mensagem, que o Senhor possa nos dar um coração simples, né, de tirar tudo que o inimigo coloca nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Né. Tudo isso é para impedir o nosso crescimento de vida. A comunhão íntima com Cristo. A comunhão íntima com o Pai. Então, nessa semana, o Senhor nos trouxe essa palavra para nós. Vamos continuar com um coração simples. Não somos nada. Não somos ninguém. Nós somos apenas pecadores. Mas nós temos o Evangelho da graça. Nós temos Cristo. Temos a base. E tendo Cristo, você tem tudo. Mas os Gálatas achavam que só Cristo não era suficiente. E muitas vezes nós achamos que só Cristo não é suficiente. Nós achamos que precisamos fazer algo para Cristo, para Deus. E não precisamos. Precisamos de comunhão com Cristo. E essa comunhão com Cristo vai nos levar a ser pessoas que edificam o corpo de Cristo, que servem de uma maneira ativa, uma pessoa revigorada, né, tirando toda a velharia. Então, graças ao Senhor, o caminho é Cristo. Né? Comendo Cristo, brilharemos. Desfrutando Cristo, né, o Cristo vai ser expresso em nós. Graças ao Senhor, né, por mais essa mensagem. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e avançar cada dia mais. Jesus é o Senhor.